Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, pessoal, já aqui. Vamos ver quem foi primeiro hoje. Oxê, oxê. Vamos ver agora quem que vai entrar. Seu Florencio, vamos chamar aqui seu Florencio. Já estou aqui esperando, hein, seu Florencio. Boa tarde, Oxê. Boa tarde, Mana Meire. Mana Norma. Érica. Érica já está aí também, né? Trabalhando com a gente. Olha aí, seu Florencio chegando. Boa tarde, seu Florencio. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Francine. Boa tarde aos internautas e boa tarde aos ouvintes da Rádio Cacique. Mas a Francine ainda não está aqui. A Francine ainda vai chegar. Calma aí, seu Florencio. Calma aí. Tudo bem, seu Florencio?
Tudo bem, graças a Deus, estamos em casa como manda a lei. É isso mesmo, tem que ser mesmo. Boa tarde para Nice, Paulo Sakai, meu mano, boa tarde. O pessoal já começou. Hoje a Oxê foi a primeirona, hein, seu Florencio? De novo. É rápida no gatilho. Rápida, Oxê, muito bom. Boa tarde também, olha o Douglas aqui também, falando com a gente. Boa tarde, Douglas, boa tarde para todo mundo. Bom, hoje tem convidado, hoje é o último sábado do mês. Olha, seu Florencio, maio já, hein? Já estamos no final de maio. Demais. Segunda-feira já é junho. Já vamos começar aí as festas juninas, né? Aquela coisa toda, mas tudo dentro de casa. Tudo dentro de casa, nada fora. Vamos fazer uma fogueira dentro de casa. Vamos fazer uma fogueirinha. Ailton, boa tarde, querido amigo. Então, vamos fazer uma fogueirinha, mas faz na área de serviço, hein, seu Florencio, porque senão pega fogo em tudo. Verdade. Comer aí umas coisinhas dessa época do ano, que é muito bom, né? Tem que esperar também esse frio chegar também, né? O mês está chegando do frio, mas o frio mesmo que é bom, nada. É época do pinhão. Também, muito bom. Mas vamos chamar a nossa convidada de hoje, seu Florencio, a Francine. Hoje nós temos a Francine com o tema, hoje, as aflições do mundo. Nós vamos continuar aquele tema que nós falamos na semana passada, mas com uma visão diferente. Vou pedir, então, para a Sheila colocar a Francine, né? Vamos lá, vamos esperar a Francine entrar para o nosso bate-papo aqui. Vamos lá. Sheila, pode colocar a Francine aí na tela para gente? Deixa eu só avisar aqui a Sheila pelo WhatsApp, porque de repente a Sheila não está me escutando. Deixa eu pôr aqui. E aí a gente já avisar a Sheila, colocar a Francine. É tão gostoso conversar com a Francine, porque ela tem uma forma tão assim, né? Fácil. Então, olha lá, chegou. Oba, Francine, boa tarde. Olá, boa tarde. Vocês estão me escutando bem? Muito bem. Estamos te escutando, estamos te vendo muito bem. Você está ouvindo também bem a gente? Perfeitamente. Que bom. Francine, muito bom ter você aqui conosco, né? De uma forma diferente, cada um na sua casa, sim, cada um no seu canto, mas juntos sempre, né? Com a mesma vibração, com o mesmo pensamento, com a mesma vontade, que é de aprender. E aí é muito bom. Eu estava falando para o seu Florencio, que é muito bom ter você aqui conosco, porque é um bate-papo muito gostoso. Eu agradeço mentalmente, porque eu estava escutando vocês falarem já. É sempre muito gostoso estar aqui também. O papo flui solto, né? Pois é muito gostoso mesmo. E a gente tem vários assuntos, aí a gente deixa o seu Florencio de lado, né, seu Florencio, tadinho, e fica nós duas aqui, e o pessoal também aqui, também falando, comentando, né? Quero que o pessoal participe bastante, como foi na semana passada, que estava muito bom. O pessoal participando, nossa, é uma maravilha, muito bom mesmo. Mas antes de começar, Francine, eu vou ler aqui a nossa mensagem, né, do dia. Vamos falar sobre obsessões e obsessões. Olha só. De fato, a influência negativa que alguns espíritos exercem sobre algumas pessoas, a que chamamos de obsessão, é um grave problema a ser sanado. Mas há outros tipos de obsessão que não podemos deixar de considerar, porque também são um grave problema. Um pensamento fixo em determinada coisa, um ciúme doentio da pessoa amada, o desejo incontrolável do sexo irresponsável, a superproteção aos filhos, não permitindo que caminhem com as próprias pernas, a ociosidade sistemática que nos algema a inutilidade. Inegável que essas situações também podem receber a definição de obsessões. Estou até soltando fogos aqui. Muitas também.
Muitas vezes nos tornamos obsessores de nós mesmos. Desenvolvemos a auto-obsessão para, posteriormente, sofrermos a obsessão espiritual. Não é o obsessor que simplesmente vem, somos nós que o chamamos. Reflita, se não é na atualidade um obsessor do filho, da esposa, do empregado, dos trabalhadores do centro, caso perceba essa realidade, mude rapidamente a sua condição. Nossa, então nós somos obsessores, hein? Então, eu acredito que muitos problemas, aí, muitas aflições da nossa vida, né, esteja relacionado com isso daqui, né? A gente com certeza. Né? Não tem jeito. Bom, seu Florencio, vamos para a nossa prece? Para começar bem? Vamos sim. Desculpa. Pode começar, porque eu engasguei. Então, vamos unir os nossos pensamentos. Amigos ouvintes, vamos orar. Senhor Jesus, traze até nós a tua bênção de paz e de harmonia. Permite, Senhor, que uma vez mais os bons espíritos venham nos assistir, que eles encontrem acesso em nossos corações. E assim, Senhor, com a tua presença, vamos vibrar por aqueles que se encontram em solidão, aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de idosos, muitos deles sem visitas de parentes ou amigos, aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de crianças, muitas delas órfãos de pais vivos, aqueles que se encontram, Senhor, nos leitos solitários dos hospitais, nos cárceres de provação, nas calçadas do esquecimento, que o teu amor possa alcançar a todos. E assim, Senhor, damos por aberto mais um programa Oficina Espírita da Família. Não estou escutando. Voltando. Oi, Roseli, você está sem áudio. Estou ouvindo a Roseli. É que eu tirei meu microfone porque eu estava tossindo, porque eu estava engasguei aqui. Então, eu estava falando que é muito bom, né? Como eu já falei, ter a Francine aqui, porque é um bate-papo muito produtivo. A gente aprende bastante, a gente troca muita informação, né? E a Francine, ela vem sempre com uma forma bem assim, objetiva, bem leve, de, né, expor o tema. Aí nós estávamos conversando e a Francine estava dizendo que o tema, nós já tínhamos falado, né? E aí, eu vou repetir a mesma coisa. Eu falei assim, não, porque é um outro pensamento, é uma outra forma de ver. E isso é muito importante na doutrina espírita, ter essas, né? Esse vários pontos de vista. Os vários pontos de vista. Então, isso é muito bom, Francine. E aí, eu queria que você começasse, né? Falando para a gente sobre a sua visão, né, através dos seus estudos, das aflições no mundo, né? Porque muitas vezes as aflições, para mim, é uma coisa, para você é outra, para o seu Florencio é outra, né? Então, eu queria saber da Francine. O que são as aflições, Francine? Então, na verdade, isso é muito particular, né? Cada um sabe. Aquela ditada de vovó, cada um sabe onde o calo aperta, é a mais pura verdade. De repente, as pessoas têm níveis, né, de tolerância física diferentes à dor, de tolerância diferentes à dor física. Do mesmo jeito acontece a dor espiritual. Existem pessoas que têm níveis diferentes, que têm tolerância diferente. Então, o que para uma pessoa, determinada situação que para uma pessoa é catastrófica, a outra vai tirar de letra. Então, eu acho que é bem importante a gente ter isso em mente, principalmente para não julgar, para não olhar para o outro e falar assim, mas só isso e está sofrendo desse jeito? Só isso para a gente. Mas para o outro, aquilo é uma coisa que realmente está detonando com ele. Então, isso é uma das principais coisas que eu acho que a gente precisa saber para iniciar
uma conversa sobre sofrimentos no mundo. Se você me permite, só voltando um pouquinho para o que você falou lá no começo, né, na questão da auto-obsessão, de que são os pensamentos, os sentimentos da gente. A auto-obsessão, era legal a gente um dia falar sobre isso também, porque é uma armadilha, assim, das mais perigosas. Vamos imaginar que nós temos uma atmosfera fluídica, do mesmo jeito que a Terra tem, né, o planeta Terra tem uma atmosfera de gases, né, que tornam a vida possível aqui no nosso planeta. O nosso corpo tem também uma atmosfera, só que com fluidos que são peculiares a cada um de nós. O que acontece? Toda vez que eu começo a ter pensamentos fixos, que eu começo a ter comportamentos inadequados em termos de vida, tá? Do equilíbrio da vida, eu acabo abrindo buracos, né? Eu vou poindo essa minha atmosfera fluídica e, consequentemente, as minhas defesas espirituais se tornam não tão eficientes. As grandes obsessões, elas podem começar com auto-obsessão. E as auto-obsessões, muitas vezes, acho que na maioria esmagadora das vezes, elas viram uma obsessão. E podem ser uma obsessão muito séria. A mosca só vai onde tem ferida aberta. Imagina que eu estou abrindo feridas nas minhas defesas espirituais com a auto-obsessão. E aí, onde tem ferida aberta, vem mosca. Não são os obsessores que saem correndo atrás da gente, né? Até porque eles têm um nível de vibração que é peculiar deles e que é baixo, porque senão não seriam obsessores. Então, nós, quando baixamos a nossa vibração, é que nos conectamos com eles. E aí cabe até a pergunta, né? Quem obsedia quem? Exatamente. Não, e outra, a gente tem, eu acho que é uma válvula de escape, a gente querer colocar a culpa no outro, né? Das nossas aflições, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, sempre é o outro é o culpado daquilo, porque fica mais fácil, né? Você se exime da responsabilidade. Da responsabilidade. Só que lá na frente... porque se foi o outro, né? Ai, coitadinha de mim, né? Mas foi ele, foi meu obsessor. Tem um vídeo, assim, muito legal, que depois eu queria mandar o link para vocês, dos Amigos da Luz, chamado O Obsessor. Ele mostra muito nitidamente como acontece essa relação. É um grupo espírita que faz vídeos de humor com a temática espírita. Então, Amigos da Luz chama Obsessor. E é muito bom, eles têm, assim, umas tiradas, né? Eles falam sobre todos os temas de uma forma bem, assim, humorada, mas dando aquela cutucada, né? Que eu acho que é assim, muito importante. É o humor ácido que eu adoro. Exato, eu também gosto. Seu Florencio, alguma observação? Não vou deixar o senhor tão quietinho aí, não. Pode falar um pouco. Essas aflições que nós criamos fazem parte da nossa condição, da nossa própria ignorância. É sempre maior que a nossa sabedoria. A nossa invigilância, nós sofremos, não sabemos conviver, estamos aprendendo, estamos em construção. E por isso que há muito sofrimento na Terra. Não sei se é essa a visão da Francine aí nessa questão. Francine. É sim, seu Florencio. Na verdade, o nosso planeta é formado, né, de uma atmosfera fluídica também, vibratória. E essa atmosfera é a soma das vibrações que todos nós particularmente emanamos. Então, num planeta onde a maioria das pessoas são tipo assim, entendeu? Tipo, a gente... Tipo assim, né? Tipo assim, né? Não, sabe? Tipo, sai na rua sem máscara,
porque fala que não vai se contaminar, mas não pensa em contaminar o outro, faz festinha na sua casa, achando que tá tudo bem. Então, nós somos assim ainda, né? A gente ainda fala mal dos outros, a gente ainda julga. Então, é exatamente o que o senhor falou. São essas questões que a gente guarda, né, com a gente e que a gente traz no nosso dia a dia, ainda impregnado na nossa personalidade, que fazem com que os sofrimentos aconteçam na nossa vida. Eu costumo falar que Deus não é cobrador. Vai falar assim, mas olha, você vai ver, Deus está no comando, você está rogando uma praga na pessoa e ainda colocando a culpa em Deus. Olha, aqui se faz, aqui se paga. Né? Então, assim, é muito difícil a gente entender que se eu plantar rosas, eu vou colher rosas. Se eu plantar abacaxi, eu vou colher abacaxi. Eu não posso plantar alface e querer colher lírio. Não dá. Não foi o que o meu trabalho fez. Então, é simplesmente uma questão de sintonia, idade e de justiça. Então, a vida me devolve exatamente aquilo que eu emano para a vida. E por isso a gente sofre, porque a gente não emana coisas tão boas quanto a gente gostaria, né? Então, Francine, toda aflição ela é justa? Toda aflição é justa, então? Né? Eu todo acredito que sim. Que a gente passa não é injusto. Então, né? Então, a justiça no sentido de que quem planta colhe. Não no sentido de culpabilidade. Então, assim, eu acho bem legal a gente diferenciar essas coisas. Eu realmente acredito que ninguém passa por nada. Ninguém passa por nenhum tipo de aflição, de dor, de sofrimento, sem que possa aprender com aquela questão, com aquela situação que ela está passando. Porque, mais uma vez, Deus é um pai amoroso. Se Deus é um pai amoroso, ele vai ensinar os filhos da melhor maneira que ele conseguir. Na verdade, Deus consegue ensinar a gente muito melhor do que a gente consegue aprender. Então, às vezes, justamente como prova de amor e confiança em nós, Deus vira para a gente e fala assim, quer aprender assim? Então vai e aprende. Precisa do sofrimento para aprender? Tudo bem, então sofre. Porque ele enxerga que não importa quantas voltas a gente dê, a gente vai chegar lá. Não importa quanto tempo a gente demore, quantas encarnações a gente leve, a gente vai chegar a ser a joia resplandecente de amor que ele enxerga em cada um de nós, mas que nós ainda não enxergamos e não vivenciamos essa verdade, porque a gente ainda está com muitas camadas de erros, de dores mal resolvidas, de sofrimento, de egoísmo, de arrogância. Então, eu acho que a gente precisa ainda burilar, né? Descamar todas essas imperfeições para poder ser o prisma que reflete o amor de Deus como nós nascemos para ser. E mediante a isso que você falou, né, Francine, é aquela coisa que a gente tem mania de falar que Deus está me castigando, né? Deus não castiga ninguém, né? Não é essa justiça, né, que ele propõe. É uma outra justiça, como você falou, é plantar e colher. Não é ele que castiga. Então, isso é muito importante, né? Porque tira essa ideia de um Deus punitivo e traz aquele Deus justo, né? Que é dar a cada um conforme as suas obras. Tem uma história que eu acho que ilustra bem isso, do livro Deficiente Mental, porque fui eu acho que eu já contei algumas vezes lá no Leal, em alguns outros lugares onde me convidam para falar. Eram 3 médicos que, pelo que dá a entender, eram médicos nazistas. O nome do capítulo, se eu não me engano, é Adolfo, no Deficiente Mental. Acho que é Deficiente Mental porque foi um. Não é isso, seu Florencio? Correto. Da Vera Lúcia de Carvalho, isso. De Antônio Cabo. Isso. Então, o que acontece? Esses 3 espíritos, eles fizeram, essas 3 pessoas fizeram, enquanto encarnados como médicos, numa época de guerra, cometendo as piores atrocidades. E aí os 3 desencarnaram numa situação muito difícil, passaram por momentos complicados no plano espiritual e cada um seguiu o seu curso. O Adolfo reencarnou como deficiente mental.
E aí se conta um pouco da história dele. Depois ele começa a querer saber onde estavam os companheiros que partilharam, né, das maldades que ele fez. E aí ele chega num determinado médico, no que era mais novo, e vê que o cara não tem todo o peso que ele tinha, não nasceu com deficiência, não passou pelas provações que ele passou, e ele não entendeu. Aí ele perguntou pro mentor, mas nossa, né, por quê? Ele fez as mesmas barbaridades do que eu. E aí o mentor explica que ele, ao invés de deixar se deformar pelo peso da culpa, ele simplesmente usou o arrependimento limpo. Ele entendeu porque muito tinha errado, muito tinha que amar. Planejou a próxima encarnação, voltando a ser médico, só que para ajustar os erros, ajustar as contas que a consciência dele tinha com a vida. Virou médico sem fronteira, não tinha dinheiro, vivia numa situação assim bem precária, como vivem os médicos sem fronteira, e foi levando a vida cuidando das pessoas. Não fez da medicina um instrumento de crueldade e tortura quando ele fez. Ao contrário, ele foi cuidar de pessoas que nem tinham condições de pagar ele. Então, é isso que Deus quer da gente. Deus não quer o olho por olho, dente por dente. Mas se a gente precisar do olho por olho, dente por dente, para se sentir quites com a nossa consciência, a gente vai ter. Mas é muito importante. A gente está passando por uma fase de um mundo de regeneração. É muito importante que a gente se conscientize que fazer mal a nós mesmos, sofrer o que fizemos os outros sofrerem, não vai apagar o sofrimento do outro. É mais um sofrimento inútil. Porque, na verdade, o que vai fazer a diferença é a gente fazer melhor da próxima vez. Tentar consertar as coisas que a gente fez com pessoas que a gente prejudicou, se houver uma maneira, e se não houver, entregar para a vida mesmo, né? Entregar todos os benefícios que a gente não pode diretamente para aquela pessoa que a gente prejudicou, para a humanidade. E aí, com certeza, Deus vai abençoar essas nossas ações, porque é isso que ele quer da gente. É aprendizado, é progresso, não é dor e sofrimento, não é culpa, não é tortura. Ele quer que a gente aprenda a amar, na minha opinião. Seria tão bom, né, se a gente conseguisse acertar as nossas pendências, os nossos erros, com amor, não com sofrimento. Seria muito mais fácil, né? A gente não precisa aprender com a dor. É que a gente prefere esse caminho, como você falou, você fica sendo uma vítima. Você acaba sendo a vítima na história. Então, é mais fácil, talvez, né, com a dor, com o sofrimento. Sim. Não sei, às vezes a gente prefere... Na verdade, acaba sendo o caminho já conhecido. Eu não acredito que seja mais fácil passar por tudo isso, mas é mais cômodo, porque é um caminho que a gente já conhece. Porque nós somos criados escutando que Deus castiga, que você vai se ver com Deus, que isso é pecado, né? Então, assim, às vezes a minha filha ou meu filho virou para mim e falou assim, mas isso é pecado. Eu falei, não existe pecado. Existem coisas que a gente faz e que não são legais de fazer e que a gente vai sofrer consequência. Mas não existe nada que a gente faça que Deus vai se magoar com a gente, que Deus vai ficar triste. A gente não tem que botar em Deus os nossos pequenos sentimentos humanos. A gente quer igualar, né? Não é muito diferente. A gente coloca como se ele fosse realmente, né, semelhante a nós. Não é. Né? A sua imagem e semelhança, na verdade, é que ele colocou a partícula divina dele na gente. E não o contrário. A gente não precisa colocar as nossas imperfeições nele, até porque ele não as tem. Exatamente. No Evangelho, nós temos em Mateus, né, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Todos os aflitos serão consolados? Então, aí a gente vai diferenciar as aflições. Segundo o que eu, né, pelo que eu já li, já estudei e acabo me embasando nisso, porque é o que eu acredito, tem as aflições que a gente procura, e para isso a gente não tem consolo. Porque se você está procurando uma aflição, ela não era para estar no seu caminho. Você está se enfiando nessa roubada, né? Por livre e espontânea vontade. Eu vou citar um exemplo. Como que a gente pode ser tão assim, tão bobo, vamos usar a palavra errada, burro, vamos dizer assim, que a gente procura sofrimento, Francine? Como que pode isso? Então, porque eu acho
que a gente é muito criança espiritual ainda, né? E assim, eu me incluo totalmente nisso. Às vezes a gente tem uns comportamentos que fala assim, sério que você fez isso? Sério? Não tô acreditando, né? Dá vontade de enfiar a cabeça na privada e puxar a descarga. De falar assim, não, aí não saiu nada que tivesse muito bom. Você então, sabe que o negócio vai dar errado, que o negócio não pode ser bom, mas você vai lá e você quer fazer, você sabe qual vai ser o resultado, mas você vai e faz. Né? E daí eu acho que tem muito a ver com os nossos... com as nossas crenças, com os nossos paradigmas. Então, assim, às vezes a gente realmente tem dificuldade. Inteligência emocional é uma coisa historicamente recente, que se fala recentemente, né? Historicamente. Então, assim, a gente está aprendendo agora que a inteligência não é só a daqui, é a daqui também. E que muitas vezes, se a daqui não tiver num nível ok, a daqui não adianta nada, né? Haja vista os grandes gênios que vão parar em hospícios, em hospitais, por conta de enfermidades mentais. Então, o que eu acho, sinceramente, como você falou, né, dos aflitos, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, eu acho que vão ser consoladas aquelas pessoas que souberem passar pelas aflições, que não guardarem revolta no coração, aquelas pessoas que não guardarem rancor, que não guardarem mágoas, que não ficarem cultuando a tristeza e a desgraça. A gente faz muito isso. Encontra duas pessoas numa fila, agora não, que está todo mundo de máscara e a 2 metros de distância. Ou, pelo menos, né? A gente deveria estar assim. Mas aí, se encontrava duas pessoas numa fila, uma começava a falar, nossa, tô com uma dor no joelho, olha, nem me fala. E eu tô com uma dor nas costas, você não sabe. E aí ficavam competindo, as pessoas ficam competindo para ver com quem aconteceu uma desgraça. Quem sofre mais, né? Como se fosse levar um prêmio. Que prêmio que é? Você quer que alguém vire para você, bata nas suas costas e fale assim, ai, coitadinho, você viu aquela pessoa sofre tanto, tá sofrendo porque fez alguma coisa para sofrer. Simples assim. Aí as pessoas podem virar para mim e falar, nossa, que cruel, né? Minha irmã brinca muito comigo e fala, ai, você é cruela. Porque não é uma questão de ser cruel, é uma questão de que se a gente ficar o tempo inteiro virando para as pessoas e falando que elas estão agindo de uma maneira, né, agindo dessa maneira, que elas estão indo no caminho que vai ser legal para elas, a gente não está fazendo nenhum serviço. Eu falo, ó, quem não quiser saber a minha opinião sincera, não pergunta. Se perguntar, eu vou ser sincera. Você comete o sincericídio. Exatamente, entendeu? Várias vezes. Então, assim, eu procuro ficar quietinha, mas se perguntou, aí às vezes eu ainda brinco. Eu falo assim, quer que eu seja sincera ou educada? Porque os dois não vai dar para ser, entendeu? Então a gente vai e conversa. Mas o que eu acho, assim, dessa questão das aflições é que a gente não pode cultuar a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento são um dos modos, apenas um dos modos de se aprender, de se evoluir. Uma coisa, assim, que você falou agora, que eu estou pensando, né? O sofrimento, muitas vezes, é uma forma até egoísta. A gente só acha que a gente sofre, o outro não sofre, né? E aí, agora, a gente começa a ver, com tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro, né? Essa pandemia, muita gente falando assim, não quero mais ver programa de televisão, jornal, porque só tem desgraça, e eu não consigo lidar com isso. As pessoas sofrendo pelos outros, né? E aí você acaba, eu penso assim, você acaba sofrendo uma dor que não é sua. Isso é compaixão ou é uma forma de sei lá, parece que você está querendo mostrar que você sente aquilo, não sei, é meio complicado, porque você sofre por uma coisa que não é seu. Eu acho que assim, tudo bem não, é importante, é muito importante que a gente tenha empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? Se solidarizar com a dor do outro. Sofrer a dor do outro é uma coisa completamente diferente. Eu
posso falar isso com muita propriedade, porque eu ainda luto para deixar de fazer esse tipo de coisa. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem determinadas coisas que eu não posso ver, porque eu realmente me imagino sofrendo a dor e aquilo vem de uma maneira muito forte em mim. Isso não é coisa de espírito evoluído. Isso é coisa de espírito bem pé de chinelo. Espírito caminhão de lixo, sabe? Que vai passando e vai pegando tudo que está no caminho. Não é uma coisa legal. Racionalmente, eu já consegui entender, e é o primeiro passo para todo mundo. A gente entende que racionalmente a gente não tem que sentir a dor do outro, até porque a gente sentir a dor do outro não vai aliviar a dor dele. Muito pelo contrário, você acaba muitas vezes atrapalhando todo um processo. Além de atrapalhar, você tolhe as suas próprias ferramentas, você corta as suas próprias ferramentas de ajudar, porque se eu estou sentindo a mesma dor dele, eu vou ficar tão inutilizado quanto ele. Exatamente. Então, a gente não deve sentir a dor do outro, isso não é produtivo, isso não é caridoso. Caridade é você ir lá e ajudar da maneira que você puder. Sentir a dor dele não é prestar um auxílio. Tem uma parte até aqui, eu vou ler para vocês, de uma prece que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma prece, naquela parte de preces para si mesmo, a prece pelos anjos da guarda, tem uma parte que fala assim, e que eu, no começo, né, antes, eu comecei a fazer as preces espíritas antes de me tornar espírita, né, porque meu marido tinha um livrinho, que na época era meu namorado ainda, e aí depois ele começou, vai ler, eu estava muito mal, com depressão, e ele falava, leva isso, começou a ler essas preces. E aí eu comecei a ler, e eu não entendia essa frase direito, que falava assim, ó, fazei com que eu sinta que um amigo devotado está perto de mim, que vê os meus sofrimentos e partilha as minhas alegrias. E aí eu pensava assim, caramba, as alegrias ele vai partilhar, mas o sofrimento ele só vai ver? Que amigo é esse? E aí, com o tempo, conforme eu fui estudando, conforme eu fui entendendo o mecanismo das coisas, né, no ponto que eu consigo entender, eu comecei a perceber isso que eu falei para vocês. Se o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, tivesse mergulhado nos nossos sofrimentos, ele não ia conseguir ajudar a gente. Ele estaria sentado chorando. Estaria sentado chorando ao nosso lado. E ele não precisa disso. Isso não é coisa que um espírito mais elevado faça. Isso é coisa de espírito pé de chinelo, que nem eu, entendeu? Que tipo, vai olhar e vai falar, eu não consigo ajudar, meu Deus do céu. Porque é muito sofrimento. E aí a gente acha que não aguenta. Quando a gente tem que entender e tentar internalizar isso emocionalmente, o outro não passa por nenhuma situação que não precise passar. Deus é um pai amoroso, generoso e justo. Ele não vai deixar que nenhum dos filhos passe por uma dor que ele não tenha necessidade. Do mesmo jeito que nenhum pai, nenhuma mãe vai obrigar o filho a tomar uma vacina ou a fazer uma cirurgia que não haja necessidade. Ah, mas você vai impor um sofrimento para o seu filho quando você vai fazer ele tomar vacina, não vai? Quando Sim. O filho está doente tem que tomar injeção, você não impõe um sofrimento para os filhos? Impõe. Aquele sofrimento não vai trazer um benefício? Se nós, humanos, pequenininhos do jeito que somos, fazemos isso com a nossa prole, que dirá Deus? Seu Florencio, alguma observação? Injeções. Desculpa, Francine. Se você desmaia quando vê sangue, você nunca poderá ser um cirurgião. Então não vai ajudar, né? Você precisa entender o quadro que está à sua frente, o que você pode fazer. Exatamente. Perfeito. Francine, olha, já está indo o tempo, né? Eu falei, a conversa aqui com a Francine é muito boa. E aí eu queria saber o seguinte, Francine, né? Como que a gente deve, então, enfrentar as nossas dores, os nossos sofrimentos e os sofrimentos alheios, então?
Agora eu quero ver você responder. Se você descobrir a fórmula mágica, você me conta. Não, eu estou perguntando para você. Então, mais do que eu. Não acho que tenha uma receita de bolo. Mas o que eu acho é que tem alguns pontos onde a gente pode procurar se apoiar. Para mim, de repente, vão ser 3 desses pontos que eu vou falar. Para você, vão ser outros 2. Para o seu Florencio, pode ser que ele consiga, com um ponto só, já se apoiar para levar isso de uma maneira mais equilibrada. Mas eu acho que são alguns pontos, tá? Eu acho que, primeiro, ter a certeza absoluta e total confiança em Deus, o que é muito difícil. A gente fala que tem fé, que confia em Deus, mas não confia nada e não tem fé nenhuma. Então, é procurar fortalecer a nossa fé, procurar fortalecer o nosso modo de se linkar com Deus, o nosso modo de olhar para a criação dele, de olhar para as coisas da natureza, no sentido de natural, não só de planta, árvore, né, para as coisas corriqueiras da nossa vida, e enxergar Deus em todas as pequenas coisas, nas boas e nas que a gente não considera tão boas assim. E nas que a gente não considera tão boas assim, a gente procura entender que aquilo está acontecendo por um motivo. E esse motivo é meu crescimento, meu aprendizado. Então, eu acho que isso é o principal, assim, são algumas das questões principais que a gente tem que ter em mente. Então, é a confiança, né, e o entendimento na questão de tudo que acontece na nossa vida ser para o nosso bem, a confiança em Deus. Fazendo isso, você já faz esse primeiro passo, né? Primeiro a confiança em Deus. Fazendo isso, você já faz o segundo, que é confiar na vida, em que tudo que está acontecendo na sua vida é para o seu aprendizado. E que tudo que está acontecendo na vida do outro também é um aprendizado para ele. E que por mais que você tente ajudar, se a pessoa não estiver disposta a aprender, ela vai sofrer cada vez mais até estar disposta a aprender. E não há nada que a gente possa fazer. Às vezes a gente tenta insistir tanto para o outro aprender uma coisa que você sabe que é boa, que a gente presta um desserviço. A gente acaba, né, fazendo a pessoa pegar a raiva daquilo que a gente está tentando explicar e não querer mais saber. Então, acho que a gente tem que ficar atento a isso. A gente tem que procurar, sim, ver o lado bom das coisas, enxergar o que eu tenho que... treinar o nosso olhar para enxergar o que eu tenho que aprender. O que será que as pessoas que estão sofrendo têm a aprender com essa situação? É uma situação recorrente na minha vida? É uma situação recorrente na vida dela? E não adianta você dar a receita pronta para a pessoa, é você tentar ajudar ela a pensar nisso. Então, isso acontece muito na sua vida, né? Caramba, quando uma coisa acontece muito na minha vida, eu fico me perguntando o que eu tenho para aprender com isso. Porque a hora que eu aprender, eu não vou mais repetir a situação. Porque Deus não faz nada que seja inútil. Tudo tem um propósito. A menor coisa. Como Jesus falava, nenhuma folha cai sem que meu pai tenha conhecimento. Então, é isso. Eu acho que é essa questão da gente confiar em Deus, confiar na vida, se perguntar por que a gente precisa estar passando por aquela situação e tentar enxergar como a gente poderia aprender de um outro jeito. Isso tanto para a gente quanto para o outro. E saber que quando a coisa acontece na vida do outro, a única coisa que a gente pode fazer é envolver a pessoa em prece, envolver a pessoa em oração, para que ela consiga entender o que ela precisa aprender. A gente pode, às vezes, né, dar suporte com algumas outras coisas, inclusive materiais, mas se cessar o suporte e ela continuar passando por aquilo, não vai adiantar. Então, o melhor de tudo é realmente, como, né, uma frase que se usa muito no meio espírita, é dar a vara, ensinar a pescar, não é dar o peixe só. O peixe é necessário que se dê para matar a fome, mas se você não ensinar a pessoa a pescar, se você não aprender a pescar, né, você vai continuar sempre dependendo
da caridade, da boa vontade e até, assim, da inteligência dos outros. E isso não é vida para ninguém, não é o que Deus quer para gente. Ele não fez a gente para sofrer, ele fez a gente para ser feliz, né? E chegar a essa perfeição aí que a gente tanto almeja e que, infelizmente, a gente vai por caminhos tortuosos, né? E que a gente poderia pegar um caminho mais tranquilo, mas a gente prefere, né? Parece que a gente acha mais bonito. Mas, seu Florencio, alguma observação? Não, é isso mesmo, o caminho é esse, o caminho é aprendizado, né? Já dizia uma música, as coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. Como dizia o Gonzaguinha, né? A beleza é de ser um eterno aprendiz. Nós estamos sempre aprendendo. E a doutrina espírita, ela tem um tesouro para nos oferecer. Nós temos que nos dedicar a ela para compreender melhor. Querer passar por esse mundo, por essa vida aqui, né, encarnado, sem um sofrimento, isso ninguém vai conseguir, né? Todos vão passar por sofrimento, situações complicadas, um mais, outros menos, e aquilo que você falou, para mim, a dor é de um jeito, para você a dor é do outro jeito, e a gente se coloca naquela situação do outro, mas a gente não pode vivenciar a dor por ele. A gente pode ajudá-lo, a gente pode envolvê-lo, mas não tem como você viver aquela dor, né? E isso não é egoísmo, né, Francine? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu vou deixar para lá, né, viver a minha vida assim. Não, não é isso. Mas é você estar pronto para ajudar. E se você se desesperar, você não vai conseguir também. E é sim viver a sua vida, porque é a única coisa que você pode fazer. Viver verdade. A sua vida. Só que viver a sua vida sem esquecer, dentro dessa vivência, você pode ajudar muitas pessoas, mas ainda assim é viver a sua vida. A gente esquece isso algumas vezes. E agora, né, nós estamos vivenciando isso. A gente sabe que a gente tem que se proteger, né, pela nossa saúde e proteger os outros também. Então, esse negócio de eu não quero mais ver nada, nenhuma reportagem, eu não quero ver, só tem notícia ruim. Não, claro, você não vai ficar ali o dia inteiro naquilo, mas você tem que saber o que está acontecendo para saber como que você pode ajudar nesse sentido, né? Sim. Levando para esse ponto aí da pandemia que nós estamos vivenciando. Sim, assim, minha formação é de jornalista, né, agora há uns 2 anos eu não exerço mais a profissão, mas eu tinha um problema muito grande com isso, né, porque eu estava mergulhada o tempo inteiro em muitas notícias e a maioria não eram notícias boas. Então, assim, uma coisa que para mim funcionava muito para filtrar, eu ou escutava rádio, ou eu lia na internet, no jornal impresso. Então, às vezes, as pessoas na TV, a coisa tá ali mais invasiva, né? Porque tem as imagens e tem todo aquele apelo. Você controla melhor o que você lê e o que você ouve. Então, de repente, para essas pessoas que são mais sensíveis, elas poderiam endurecer, né, a musculatura espiritual, tentando ter uma tolerância maior, entendendo e acreditando que ninguém passa por nada à toa, mas precisam se informar para saber como se proteger, para saber como proteger as pessoas que amam, né, ajudar na proteção das pessoas que amam. A gente precisa, sim, é nosso dever estar bem informado sobre as situações, na minha opinião. Exatamente, não adianta fazer que nem avestruz, colocar a cabeça, né, na terra, no buraco e achar que, não tenho que saber nada, tá tudo bem. Não, tem que saber sim. Olha, o pessoal aqui participando bastante, que tem recadinhos aqui, Francine, o Douglas falando que é muito bom ter você aqui, tá? Douglas fofo. Ele fala que a minha opinião, transferir responsabilidade tem sido comum nos dias de hoje. A gente gosta de passar a bola para o outro, né? Principalmente se o negócio não é bom, passa para o outro, porque aí a gente sempre põe um para Cristo ali. Mandar um alôzinho para o Oscar. Beijos, Oscar. Marcelo falando que o que deu errado em algum momento parecia até uma boa ideia, quando a gente estava falando, né, sobre aquele assunto, né, de que a gente sabe que o negócio vai dar errado, mas a gente vai lá e faz, né?
Parecia uma boa ideia, mas não é bem assim. O Oscar falou que razão e emoção em equilíbrio sempre. É isso mesmo. É Isso é o que a equilíbrio. gente busca, né? É difícil, mas não é impossível. A gente tem que procurar sempre equilibrar. A maior parte do tempo que a gente conseguir em equilíbrio. Exatamente. É um exercício, como você falou, para a gente fortalecer a nossa musculatura, né? Então, Espiritual. Espiritual. Um abraço aqui. Já falei que a Anice, né, tá aqui. Olha só, muita gente. Muito bom mesmo. Bom, Francine, nosso tempo já está se esgotando. E não falei tudo ainda. Não deu para a gente conversar tudo. Né, seu Florencio? Ficou faltando muita coisa ainda, não ficou? Isso dá vários programas, né? Pois é. Falar de sofrimento... Dá uma impermanência. Falar de sofrimento, a gente gosta, né? Porque aí a gente fica, como a Francine falou, a gente fica fazendo uma competição de quem sofre mais, quem tem mais dor, né? E o pior é que às vezes eu me pego fazendo isso, viu, Francine? Descascando as feridas, né? Nossa, eu me pego fazendo isso, sabe? Alguém fala assim, hoje eu não dormi direito. Eu falo, mas olha, eu também não dormi direito. Já tem 3 noites que eu não durmo direito. Você quer passar o outro, né, no sofrimento. A competição danada, né? Mas a gente tem que se policiar com isso. Sim. E eu queria, então, Francine, que você tentasse fazer um resuminho aí para a gente, né? Eu sei que é complicado, porque é um assunto muito vasto, mas... E se você acha que, eu não, deixei de falar tal coisa sobre o assunto, né? O que você tem para deixar para a gente? Eu acho que a gente precisa pensar em algumas coisas quando o tema é os sofrimentos, as aflições do mundo, que a gente precisa pensar em algumas coisas, como a gente disse lá desde no comecinho do programa. Então, a gente precisa pensar que a minha aflição não é maior ou menor do que a do outro, porque ela é minha, e que eu tenho que entender que a aflição do outro também não é maior ou menor do que a minha, porque quem está sentindo é ele. Então, cada um sabe onde o calo aperta. A gente precisa realmente entender isso para parar de julgar, para parar de se sentir superior ou inferior ao outro. Uma coisa que a gente usa muito aqui em casa é que a gente tem, sim, que ser a cada dia melhor, mas a cada dia melhor do que nós mesmos, não melhor do que o outro. E a gente tendo isso em mente, a gente consegue se libertar mais fácil dessa teia de sofrimento. Outra coisa que é importante, que Deus não provoca os nossos sofrimentos, que é a nossa imprevidência que provoca os nossos sofrimentos, o nosso egoísmo, a nossa falta de humildade, a nossa dureza de coração que provocam os nossos sofrimentos. E que eles acontecem porque é desse jeito que a gente resolve aprender. É desse jeito que a gente se dispõe, não é? Eu estou escolhendo aprender assim, eu estou me dispondo a aprender assim. A partir do momento que eu jogo um monte de pedras para cima, elas vão cair na minha cabeça. É a lei da gravidade, não é uma lei boa nem uma lei ruim, é uma lei. Com a vida acontece a mesma coisa. Se eu estou jogando coisas que podem me machucar para a vida, essas coisas vão cair na minha cabeça. É simples assim, não tem complicação. A hora que a gente aprender a entender isso, a gente vai começar a se revoltar menos com as coisas que nos acontecem, ou acontecem com as pessoas que a gente ama, e começar também a se precaver para que essas coisas não aconteçam, as coisas não aconteçam de uma maneira tão sofrida para a gente. Eu acho que outro ponto importante de ressaltar é, além dessa coisa da fé em Deus, a fé verdadeira, ter a certeza de que Ele não vai fazer nada que não seja para que nós possamos aprender. Acho que esses são os pontos mais importantes. A fé, a confiança em Deus e a questão de que a gente pode escolher o jeito como aprendemos as coisas. A gente tem plena capacidade. Deus deu livre-arbítrio para a gente como a maior prova de amor e de confiança que um pai pode dar para um filho. Ele deu o nosso livre-arbítrio, e às vezes a gente se coloca em situações muito complicadas, e ele fala assim, tudo bem, filho, filha, é assim que você quer aprender? Então vai, aprende assim, porque eu sei que no final das contas,
você vai fazer brilhar a sua luz, porque ela está aí dentro, nada que aconteça vai mudar essa luz. A gente vai conseguir um dia tirar todas as camadas de orgulho, de egoísmo, de raiva, de incompreensão, de falta de amor, de falta de caridade, e aí o que vai acontecer é a explosão de uma luz que vai refletir verdadeiramente o amor de Deus na nossa vida e na vida das pessoas que a gente ama. Ficaria aqui a tarde inteira conversando com você, Francine. Também adoro conversar com você. Olha, eu queria perguntar para você, como é que a gente faz para fortalecer a fé? Ai, nossa, tem tanta pergunta aqui já na minha cabeça, Francine. Uma coisa muito rápida, para fortalecer a fé, na minha opinião, é aquilo que Jesus falou, conheça a verdade vos libertará. Eu acho que quando Jesus quis dizer isso, ele quis falar assim, olha, entende o que está acontecendo no mundo à sua volta. E o Espiritismo, que é, né, a doutrina do meu coração e da minha cabeça, principalmente, antes de entrar no meu coração, entrou na minha cabeça, estudar. A partir do momento que a gente estuda, a gente vai entendendo os mecanismos, e aí a gente vai conseguindo entender melhor tudo o que acontece ao nosso redor. E aí as coisas se tornam mais fáceis, mais maleáveis, menos rígidas, menos difíceis, né? Porque a gente já sabe o caminho que a gente tem que trilhar e entende como é o mecanismo das coisas. A Oxê aqui está concordando com você, ela está falando que o autoconhecimento ajuda muito, né, nas aflições do mundo. É o conhecimento, é verdade. É um prazer muito grande estar com você, com o seu Florencio, porque eu aprendo muito no sábado. E eu acho que todos que estão aqui, assim, participando também, estão adorando, né? Esses sábados aí, como diz o Oscar, que trio sensacional. Não fala trio, não, fala dupla, porque a dupla aqui é seu Florencio e a Francine, né? Muito bom todos os sábados estar com vocês, é muito bom mesmo, sabe? É muito bom mesmo. E eu vou tirar, então, a sua ararinha, Francine. Ai, obrigada. Né, vamos começar aqui, porque o nosso horário já deu, né? Na rádio, lá o povo está escutando, então já vai, né, terminar lá na rádio, mas eu vou continuar aqui com as nossas ararinhas para o pessoal do Face. Então, olha, falando de reconhecimento, de autoconhecimento, melhor dizendo, né? Fala aqui a sua ararinha. Reconhecer os nossos defeitos é o primeiro passo para superá-los. Confie na sua capacidade de se modificar para melhor. Essa é a sua ararinha. Então, vou pegar aqui, a Érica já mandou, né, a nossa lista aqui de ararinhas. Eu vou seguir hoje aqui a lista da Érica, porque eu vou pulando, sabe? Eu sou que nem macaco, eu vou pulando de galho em galho. E aí depois eu fico, será que eu falei essa? Não, aí a Érica me manda a lista, hein? Ela me manda a lista. Eu sou muito indisciplinada. Seu Florencio, muito bom hoje, né, o bate-papo? Ótimo, muito ótimo. Muito bom. Que precisamos mais vezes juntos para a gente conversar sobre esse assunto. Com certeza. E tem muitos outros assuntos aí, né? Então, vamos lá. Oxie, quanto maior a escuridão, maior é o efeito do brilho da luz. Deixe o seu amor iluminar a vida daqueles que se encontram carentes de esperança. Uma ararinha, então, para Rosimeire. Só é feliz verdadeiramente aquele que encontra a felicidade em seu próprio íntimo, cultivando bons pensamentos e sentimentos de amor ao próximo. A gente tem que procurar felicidade dentro da gente, porque tá feio o negócio aí fora, né? Não pode depender de nada aí fora. Vamos lá, mais uma ararinha aqui para Norma. Norma, quem enfrenta os obstáculos à sua frente com determinação, enfraquece seus inimigos. Confie na sua força íntima de lutar no bem e no amor. Mais uma ararinha aqui para o Marcel. Tudo que é feito com amor é como se Deus colocasse a sua mão para abençoar. Dedique-se a tudo com o coração. A Marcela Loyola aí falando, olha, um programa maravilhoso. Márcia, pena que está acabando. Mais uma ararinha aqui para o Paulo. Paulo, haja com a sabedoria do coração, refletindo com sentimento, deixando a emoção aflorar para dar equilíbrio à sua razão.
Uma ararinha para Nice, nossa amiga, tenha consideração pelos sentimentos alheios. Cada um tem uma forma de ver e sentir o mundo. Se você aprende a respeitá-los, também será respeitado. Que também tem assim, né? Tem o 8 e 80. Tem aquele que, não quero nem. Eu sofro demais com o sofrimento dos outros, e tem aquele que não sofre nada, não quer nem saber, né, Francine? Também tem os dois lados, né? Mas eu acho que esse segundo, que não quer nem saber, é porque ele é mais sensível do que o primeiro. Ele sabe que ele não aguenta. Será? Eu acho que é um tema aí para a gente conversar. Ai, mulher, não dá, assim não dá. A gente vai tendo muita coisa para falar. Agora para o Douglas. Confie na sua capacidade de distinguir o certo do errado. Todas as suas respostas estão dentro de você. Uma ararinha para o Ailton. Ailton, todo bem que você direciona a um irmão o ajuda a suportar as dificuldades da vida e te faz merecedor da bondade divina. Como estão os seus créditos com Deus, hein, Ailton? Quando a gente faz essa pergunta, é difícil, né, a gente saber a resposta. Não é que nem no extrato do banco que você pega lá, tá vermelho, né? Tá azul de vez em quando. Esse extrato aí com Deus é complicado. Dá para saber, Francine, esse extrato? Eu acho que com Deus não, porque Deus é cobrador, né? Mas com a nossa consciência. Então, eu acho que dá para a gente ter uma noção. A gente sempre sabe se a gente podia fazer mais do que está fazendo. Mais uma ararinha aqui para Eloá Santana. O olhar de esperança não apaga as tristezas presentes, mas traz a confiança de que tudo irá melhorar. Fortaleça suas esperanças em Deus. A fé, né? Aí. A Maria Rita, o que nos torna fortes é a força de nosso pensamento. A fé no que acreditamos move montanhas e ultrapassa os maiores obstáculos. Mais uma ararinha aqui para Márcia Loyola. Deixe a luz da felicidade brilhar de seu íntimo e se expandir aos familiares, amigos e desconhecidos. Quanto mais bondade, mais felizes seremos. E a Márcia, né, com o sorriso dela, ela expande essa luz que ela tem, né, para todo mundo. Uma ararinha para Marluce, nossa amiga Marluce. Se alguém te atingir com alguma injustiça, acredite na justiça divina. Cedo ou tarde, tudo se esclarecerá. Deixe a limpeza por conta da chuva abençoada que cai do céu. E o Oscar, né, o nosso amigo Oscar, acredite em seus sonhos. O nascer do sol te convida a lutar pelos seus ideais. Fortaleça-se em sua luz e siga adiante. Transforme o que deseja em realidade. Uma ararinha aqui para Caroline Valverde. Diga assim a vida. Ela é um presente do Criador para que você conquiste a sua felicidade, colhendo as flores da estrada e aprendendo a caminhar entre os espinhos. Helena Silva. Helena, cuide bem do seu corpo e do seu espírito através dos bons sentimentos e pensamentos. Eles são a fonte de energia do equilíbrio emocional. A Marie, uma ararinha para você. Eleve o seu pensamento ao alto para agradecer a Deus pelo dia de hoje. A gratidão tem morada nos corações bondosos que valorizam a sua própria vida. E a ararinha aqui da Icleia. Icleia, valorize-se você. Valorize-se. Você não é melhor do que ninguém, assim como ninguém é melhor do que você. Acredite na sua capacidade de transformar o mundo. Bom, gente, as nossas ararinhas vão terminando aqui. O Ailton está pedindo aqui para tirar a ararinha para Mariana e para o Adrian. Ele sempre pede, né, os filhotes. Respeite a opinião dos outros. Existem verdades que você não consegue enxergar sozinho, Adrian. Permita-se reconhecer seus próprios erros. Pare e reflita. E para Mariana, controle os seus impulsos. Antes de reagir com sentimento de raiva, reflita. Não ofenda com o coração magoado. A mágoa só prejudica quem a sente, né?
Nossa, Olha, as ararinhas foram todas sobre o tema que a gente falou, né? Incrível isso. não, eu estava comentando essa semana com a minha irmã sobre as ararinhas, né? E ela falou assim: nossa, a ararinha foi assim perfeita para mim, porque eu estava sentindo. Eu falei assim: pois é. E olha que elas são aleatórias, né? Eu vou tirando. Sim. E algumas pessoas a gente sabe, né, o que está passando. Aí quando eu leio, Francine, eu falo assim: caramba, né? Foi certinho, foi mais do que ararinha, foi flecha, né? Foi flecha certeira. E ela vem sempre no tema, é incrível. É a É muito legal. espiritualidade, né? Como nós É, estávamos falando, existe coincidência? Não, né? É a não. espiritualidade agindo É uma na engrenagem vida. perfeita, né? Exatamente. Mais uma vez, muito obrigada, Francine, pela participação, viu? Sou eu que agradece. Gostaria de agradecer também o seu Florencio, Roseli, a Sheila, todo mundo, né, que ajudou a gente a esquematizar aqui, que para vocês isso é comum, né? Mas para mim foi legal fazer com essa ferramenta nova. E um beijo para todo mundo que participou, Oscar, Marlúcia, alguns nomes que eu já conheço aí, o Douglas, Norma, Carla. Um beijo no coração de todos e assim que a gente possa levar uma vida com menos aflição, com menos sofrimento. Que a gente possa não, nós podemos. Que a gente tenha a capacidade de entender que a gente pode levar uma vida mais suave, aprender pelas vias do amor. Né? Com Muito amor certeza. para todos. Boa Muito tarde. amor. Muito obrigada. Senhor Florencio, Foi maravilhoso a companhia de vocês, da Francine, Roseli, e esses nossos internautas que interagem com a gente, que é muito bom, porque, na verdade, somos todos aprendizes. Estamos aí naquela condição em que todos nós juntos sabemos mais do que qualquer outro, mas temos que estar juntos. Não somos apenas um aprendiz que Deus espera que a gente melhore cada vez mais. é isso aí. Então vamos arregaçar as mangas, fazer a nossa parte, ter boa vontade, né? E seguir em frente, né? Como eu digo sempre, vamos que vamos, né? É assim que tem que ser. Um grande abraço a todos vocês. Olha só, é tão gostoso ver a lista aqui, assim, sabe? Aquela lista grande de gente participando do programa. E eu fico muito, muito animada com isso. Então, um grande beijo para todo mundo, para todos vocês, né? Até sábado que vem. Márcia Franco, beijo, beijo. Entrou. Então, olha, um grande beijo para todo mundo. Sábado que vem a gente está aqui. Nós temos Espaço Sana, com uma carta que vem sempre assim com assuntos também muito interessantes, com histórias bem assim que serve para todo mundo, e o nosso evangelho também. Então, sábado que vem às 3 horas nós temos encontro marcado aqui. Francine, beijo, brigadão. Seu Florencio, tchau, tchau. Tchau para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Geilinha, pode tirar, gente. Senão a gente fica aqui e vai embora. A Francine tem um acampamento virtual hoje. Né, não, já está rolando lá. As crianças já vão montar barraca e tudo. Olha, gente, o pessoal inventa muita coisa boa, né? Olha, tudo tem jeito, né? Os escoteiros de Minas. Olha só, muito legal.